E aí, queridos, seja bem-vindo ao Papo de Vida Podcast. Você que está chegando agora, fique à vontade. Hoje o programa está recheado. Tem um convidado aqui especial junto conosco. Você que está chegando, já inscreva aí no nosso canal no YouTube, Janiel Rodrigues. Escreve também no Papo de Vida Cortes. Vai estar aí escrito na descrição. Papo de Vida Cortes, que é para você acompanhar aquele documentário que você não pegou na semana. A entrevista é de 1 hora e 20, e você vai vendo os cortes durante a semana. Nós estamos também no Instagram como Papo de Vida Podcast. Estamos também em todas as plataformas digitais. Estamos no Kawaii, Papo de Vida Podcast, e no TikTok, Papo de Vida Podcast. E em breve vamos estar no Spotify e no Deezer. Deus abençoe a tua vida que está chegando agora. E hoje vai ser uma noite abençoada, uma entrevista abençoada. Quem está aqui com a gente hoje é o nosso pastor Marcelo. Fique à vontade, tudo bem? Boa noite a todos, né? Que nos veem, nos ouvem, né? E vamos lá, né? Vamos para essa conversa. Glória a Deus. Gente, vamos estar apresentando aqui, para quem não conhece, pastor Marcelo, pastor da IEQ, Cidade Nova, um homem abençoado, levantado por Deus. Tem uma história aí linda. E ele vai estar contando um pouco da tua história aqui conosco, a caminhada dele, a história familiar, antes da conversão dele. Vamos acompanhar aí um pouco e vamos saber quem é o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, tu vem de onde? Vocês são quantos irmãos? Qual é a tua cidade? De onde você vem? Eu sou daqui de Fortaleza mesmo, né? Nasci em Fortaleza. Eu sou um de 4 irmãos, né? Na minha família são 2 homens, 2 mulheres, né? E nascimos aqui em Fortaleza, a minha terra. Glória a Deus, da capital mesmo, né, pastor Sim. Marcelo? Recebemos convite para sair, mas eu gosto daqui. Gosto da capital do sol, né, pastor? Oh, com certeza, eu gosto de praia. Não tem praia melhor do que aqui, não. Aqui é as melhores praias, acho que está aqui no Ceará, né? Com certeza, eu não tenho dúvida. Glória a Deus. Sua história de vida, pastor, sua caminhada até chegar no ministério que Deus confiou ao Senhor hoje. É uma história um pouquinho longa, né? Não sei se a gente Nos vai conte ter... aí um pouco da tua história, vamos resumir aí o papo aqui à vontade. Bem, minha família, né? Assim, como no geral, né? Como toda família, sempre tem problemas, né? Com certeza. E a minha família não foi diferente, né? Meu pai, ele é uma pessoa muito boa, muito honesto, muito correto, mas ele tinha alguns problemas que afetam a família, né? Sempre Que tem, afetava. né? E ele tinha um problema, né, com alcoolismo. Então a gente, assim, sofreu em função disso, né? A família e tudo. A minha mãe, ela é pernambucana, né? E foi interessante, né? O encontro do meu pai com a minha mãe, porque eles se encontraram, parece que num ônibus. E simplesmente o meu pai convidou ela para morar com ele e pronto, se juntaram, depois casou. E ela, uma pessoa, né, quando chegou aqui, uma pessoa, assim, não tinha estudo, né? E eu lembro, garoto, na época, assim, a gente, tipo, minha mãe procurava, né, algum tipo de solução, né? E em função dessa procura, ela enveredou por muitos caminhos, né? No sentido de encontrar um local onde pudesse te dar uma direção. E aí, depois de muitos lugares que ela visitou, que ela frequentou, ela se converteu. Ela se converteu na Igreja Batista. O ano da conversão dela? Não, aí eu não... Não lembra não, pastor? Não lembro não. Eu sou ruim, negócio de data. Mas assim, ela foi primeiro que teu pai? Não, sim, ela se converteu. Mas meu pai continuava, né, bebendo, mas eu ainda era garoto, né, muito novo. E eu lembro até que eu disse, olha, se o pai for para a igreja, eu vou também. Um desafio. Se o pai for, eu vou. Depois de um tempo, minha mãe conseguiu, né, levar meu pai. E eu tinha falado e eu fui também. Mas eu era garoto. E aí eu passei um tempo lá, meu pai ficou na igreja e tal. Só que tanto eu como meu pai acabamos saindo da igreja. Minha mãe continuou e realmente ela se firmou, né? Ela se firmou
na igreja. E eu, depois, né, da experiência que eu tive na igreja e tal, não que foi ruim, mas eu era um menino. Novo, né? E aí, quando o pastor da igreja ia lá na minha casa, pastor Edgar, ainda lembro o nome dele, eu me escondia. Eu não queria nem ver o pastor. Ele tá entre nós ainda, esse pastor? Não, Deus já recolheu ele já tá na glória, Edgar, ele né? tá esperando aí o juízo. O juízo, né? Mas ele foi marcante, né? Que bênção, né? Muito tempo ele foi o pastor, ele visitava a certa frequência a nossa casa, né? Mas a gente, toda vez que ele ia lá, eu digo a gente porque era eu e meu irmão, né? A gente se escondia, subia no telhado da casa, para não ter que conversar com ele. Passar de longe, né? Passar despercebido. É coisa de jovem, né? Quero nem ver. Não quero nem querer falar com o negócio de Deus aqui para mim, que eu não quero conversa, não. Pelo amor de Deus. Aí depois de um tempo, isso a gente já era adolescente, o meu irmão, que é mais velho que eu, 2 anos, mais ou menos, ele se converteu mesmo, ele realmente foi para a igreja, a mesma igreja, e ele se converteu. Eu lembro que eu achava estranho, né, a mudança na vida dele, as atitudes dele, né, eu achava estranho. E aconteceu um fato que assim foi muito marcante. Meu irmão, ele tinha epilepsia, né, ele tomava Gardenal, né? E era terrível, porque assim, quando dava uma crise nele, tinha que ir para o hospital. Ele ficava uma coisa mesmo horrível. Negócio pesado, né? Só sabe quem tem um na família, esse Gardenal, terrível, né? Era terrível. Ele tomava Gardenal. Não, aí ele passou a tomar o Gardenal, dava uma controlada, só que ele ficava dopado. Eu achava estranho. Eu brincava, eu tirava onda, porque ele ficava dopado, né? A palavra literalmente. Acho que é mais. Aí eu lembro um dia. Isso logo depois um pouco da conversão dele, eu lembro um dia, a gente estava assistindo televisão, né? Ele dormiu numa rede, eu estava no sofá, e aí eu continuei assistindo, e era um filme de terror. Filme de terror. E eu assistindo lá e tal, de repente, a rede começou a tremer. Aí eu... Tem algo estranho. Assistindo aquele filme de terror, eu digo, meu Deus, que negócio é esse? Tem algo estranho, hein? E aí eu com muito medo, puxei a rede assim, né? Me levantei, puxei a rede para olhar. E ele tava num ataque, né? Uma crise. Eu me desesperei naquele momento, né? Eu tinha visto só uma vez, e em função, né, do clima que eu tava ali, em função do filme e tal, eu fiquei assustado. E eu lembro que eu saí correndo pro quarto dos meus pais, gritando, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa aqui. Sensação de desespero. Desesperado. E aí ele, né, meu pai tomou as providências e tal, levou ele para um médico, né, para uma emergência, né. Aquilo foi forte. Aí depois de um tempo, ele já na igreja, aí aconteceu outro fato que me chamou a atenção. Né? Eu lembro que eu estava na sala, lá de casa pequena e tal, estava na sala, de repente o meu irmão chegou. E aí ele pegou assim, ele estava com remédio na mão, e aí ele jogou no chão assim na minha frente e disse assim, a partir de hoje eu não tomo mais esse remédio. Porque Jesus me curou. Eu olhei para ele e digo, oh, meu Deus, antes do negócio de igreja, até que era mais ou menos, agora tá doido total, né? Porque eu tinha aquela experiência e eu sabia que podia acontecer de novo na minha mente. E eu digo, ficou doido mesmo. Ficou doido. Doido. E aí, depois ele falou pra mim que ele tinha tido um sonho. Um dia antes daquela atitude dele, ele tinha tido um sonho. E ele disse que ele estava num ambiente como se ele tivesse deitado. Ele disse que saiu do corpo dele. E isso ele relatou, né, pra mim. E ele disse que expulsou um demônio dele mesmo. E ele entendeu que aquela experiência que ele teve, né? Era demônio dele mesmo. Era uma confirmação de que ele estava livre daquele mal. E de fato, nunca mais ele teve crise. Né? Parou de tomar o remédio e nunca mais teve crise. Inclusive, depois disso, né, ele foi morar em Pernambuco.
fez concurso para polícia civil, passou e se tornou um policial civil. Milagre por completo, né? Foi. O Senhor fez aí o extraordinário na vida Mas dele. isso não ainda tocou em mim para me converter, não. Eu continuei, porque eu era muito apegado com as coisas, né? Da vida, do mundo e tal, farra. Eu era um dos que puxava o bonde da galera e na época, né? Uhum. E eu era o mais agaiato, mais atrevido, mais... Então as pessoas, os jovens, queria estar ali perto de mim, porque sabia que eu... Era o puxava bom. que eu ia arrastar por tal e metia as caras e então a negada ficava, né, naquela, tipo, eu vou estar aí com o Marcelo. Bom, Marcelo, nós vamos pra onde? E eu me acostumei com esse, né, com esse tipo de vida e eu, tipo, ouvia algumas coisas de Deus, da palavra, eu sempre tive temor a Deus, mas eu não entendia Deus como hoje, obviamente, eu entendo, entendeu? Para mim, Deus era um ser que deixava a gente viver e pronto, assim, no sentido de deixar viver, não interferir em nada, nada para ele incomodava ele, sei lá, eu tipo assim, então, eu levava até um lema que tinha na minha época, uma música, eu sempre conto às vezes na igreja, que era, eu não lembro bem quem cantava, mas era assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Já falou isso, a gente falou umas 3 vezes, já não escuta. Pois é, eu acho tinha que essa... se não me engano, acho que é o Zeca que canta essa música, né? Eu acho que é. Deixa a vida me levar do jeito pra onde for, o vento sopra aí. Eu saí bolando, então vivia por viver e não tinha propósito, não tinha, entendeu? E, enfim, era isso aí. Eu acreditava nesse tipo de coisa que eu entendo que depois que a gente, né, tá do outro lado, vamos dizer assim, né? Algumas coisas a gente fica observando e é interessante. Porque a juventude, né, tem um conceito de viver, né, que é destrutivo, de uma forma geral. Na minha concepção hoje eu vejo assim. Entendeu? Esse negócio do curtir, eu tenho que curtir. Então, viver para eles é curtir. E curtir, né, é uma linguagem que dá uma sensação de liberdade, de, sabe, que você pode tudo, que você... Só que, infelizmente, nesse propósito, nessa visão, muitos estão se arrebentando. Verdade. Entendeu? Então, eu fui crescendo assim, de farra, e meu pai... Eu tinha uns problemas, né, de relacionamento, no sentido de que, né, porque na minha família eu experimentei uma coisa que a psicologia fala de preferencialismo. Que isso, infelizmente, aflige muitas famílias, né? Ou seja, você muitas vezes prefere um determinado filho em detrimento do outro. Então, você dá mais atenção a um do que a outro e tal. Entendeu? Prioriza. Eu lá em casa era tipo assim, eu era o filho da mamãe e o meu irmão era o filho do papai, entendeu? Então criou assim essa diferença, né? A mãe para poupar, para compensar, né? Tem até um exemplo bíblico que eu falo muito, parece muito com a minha vida, que é o exemplo de Jacó, né? Jacó e Esaú, que o pai preferiu Esaú, né? O Isaac preferiu Esaú, que foi o primogênito, e a Rebeca, para compensar, né, foi e protegeu o Jacó, né? E isso aí eu tipo observando, né? E infelizmente isso é percebido em muitas famílias, né? Isso hoje eu entendo que causa traumas, que gera, né, problemas emocionais e tal, e infelizmente, né, muitos são atingidos nesse sentido. E esse vínculo, como tinha as prioridades entre o filho da mãe e o mais querido do pai, causou alguma sequela, assim, Sempre causa. O Marcelo, antes de ser pastor Marcelo, né? Revolta, rebeldia, entendeu? Né? Tipo, meu pai, eu era, assim, meio avesso a ele, eu sempre amei, né? Que aquela é um dilema, né? É um paradoxo. Você ama, mas só que você tem suas pendências, entendeu? Sei. Então você muitas vezes se torna meio que rebelde para, não sei se é chamar atenção ou realmente é uma atitude de rebeldia, né? De mágoa, entendeu? O fato é que é um problema, né? Então eu não pedia benção a ele, eu não chamava ele só de véio, às vezes nem chamava de pai, era véio, coroa,
Pra mim aquilo era uma forma de eu Maltratar. de eu Castigar dar ele. uma resposta assim, tipo, para aquilo que eu tava sentindo, sei lá. Então meu pai às vezes pedia coisas, por exemplo, beber, não beba e tal. Só que eu digo, eu vou beber só para contrariar. Chamava de coroa. Só para contrariar. Quer dizer, na verdade eu tava prejudicando a minha vida, mas me sentindo, abre aspas, né, bem, porque eu tava contrariando ele, né? Então, só que é uma ignorância, infelizmente, né? É uma ignorância. Então, por muito tempo foi assim, né? E eu sei que também, por exemplo, o meu irmão, ele sentia também, por outro lado, isso. No caso, a minha mãe, porque a minha mãe dava mais atenção a mim, Sei. entendeu? Então ele, por outro lado, certamente também ficou marcado em relação a isso, né? E eu acho até importante ser falado isso, porque isso, como eu falei, isso é muito comum nas famílias, infelizmente. Tem até aquela expectativa, certeza, né? Às vezes os pais têm uma besteira que o primeiro filho, por exemplo, o pai tem que ser homem, eu quero que seja homem. Tem que ser homem. Entendeu? E esse tipo de coisa, isso aí já é um sintoma, na minha opinião, né? De que, na verdade, há uma expectativa e isso aí já não é, na minha opinião, já não é positivo, entendeu? Então eu passei a sofrer por isso, né? E eu tinha uma certa mágoa, como eu já relatei, né? E minha forma era essa, de fazer tudo contrário àquilo que ele orientava. Eu sei. Entendeu? Né? E vivi muito tempo. Aí, depois que quando eu me converti, eu já era casado. Né? Eu me converti com 27 anos de idade, hoje eu tenho 51. Né? Então, quando eu me converti, mudou tudo. Tudo muda, né, pastor? Mudou tudo. Mudou tudo. Porque eu entendo assim, na prática, né? A gente experimenta uma porção do amor de Deus, né? A verdade é essa, na minha visão simples, né? Você experimenta uma porção do amor de Deus, porque o nosso coração, quando nós não temos Deus, na minha opinião, todo mundo é doente. Todo mundo é. De alguma forma. Doente total, né? Alguns mais, outros menos, mas todo mundo é. Né? Difícil é admitir que é. Entendeu? Às vezes eu vejo isso. Porque algumas pessoas acreditam, por exemplo, que eu não preciso de Deus, porque eu sou. Só que de alguma forma é doente. Então, eu era um doente, assim como todo mundo. Só que teve um dia que eu admiti, né? Não que, tipo, eu reconheci tudo isso aí automaticamente, não foi assim. Mas quando eu reconheci o meu erro, de uma forma geral, na verdade, o amor de Deus, eu dei a oportunidade, eu entendo assim como qualquer outra pessoa, eu dei a oportunidade desse amor entrar no meu coração. E o que acontece? Né? Então Deus derrama o amor dele e eu entendo que o amor dele preenche esses vazios da nossa alma, né? Que são esses problemas, né? Da nossa vida circunstanciais, problemas emocionais, sentimentais, entendeu? E a partir do momento que isso é preenchido, agora você pode expressar amor também. Sei. Então, onde eu havia o desprezo, né? De alguma forma, no meu coração em relação, por exemplo, à imagem do meu pai, ao meu pai, mudou. E aí eu comecei a ter um relacionamento com Deus, e ele é pai, né? E aí esse amor entrou no meu coração, não tenho dúvida. Glória a Deus. Né? E aí eu comecei a mudar, né? Em sentido de que antes o que eu investia no meu pai era desprezo, era orgulho, né? Porque se ele é isso, eu também estou pensando que eu preciso dele também não. Né? E, então eu comecei a mudar. Um abraço. Mudando os hábitos, né? A bênção, que hoje eu sei que é importante, o fato só de um pai dizer Deus te abençoe, eu entendo que isso é importante. Antes né? Não tinha esse... Não, era velho, coroa, e aí, como é que tá, velho? Não tinha esse ato de pedir a benção, né? Não. No teu caso, tu queria, pastor, era maltratar, tipo, eu vou fazer isso com ele. E o pior é que a gente se torna uma pessoa assim, entendeu? Seco. Ia ficar maldoso. Seco, orgulhoso, o orgulho tomando amargo, né? A gente se torna uma pessoa assim. Com certeza. Entendeu? Como meu pai, de certa forma, que ele era meio insensível, eu também era pior do que ele. Então, para mim, sou indiferente. Né? Então, tem o relacionamento, só que tem as pendências.
Então, quando eu me converti, eu digo, eu vou quebrar isso. E eu comecei a promover entre nós, né, essa proximidade, porque o problema que eu percebo de muitos é que espera do outro. Entendeu? Você dá o que você tem, né? Muitos dizem que são convertidos, mas tem problemas ainda com pai, com mãe, com filho, com irmão. Tem a pendência, né? Então... E não trata. Não resolve, tem que resolver, né? Eu acho que você tem que resolver. Qual a melhor forma de resolver? Só tem um caminho. Perdão. E a respeito da tua conversão, que tu falou uma vez já na igreja, quem está nos acompanhando no canal aí, do Papo de Vida Podcast, gente, que é o pastor Marcelo, nos acompanha até o final, vai ter muita coisa abençoada aqui para vocês saberem. Que a gente às vezes só vê o pastor Marcelo no púlpito, ministrando, mas hoje ele está contando a realidade da vida dele. Então ele vai até contar aqui um pouco da história dele, antes da conversão, ele já contou um pouco pra gente lá na igreja. Que ele era carnavalesco. Quem era o pastor Marcelo antes da conversão aí? Meu amigo, eu era da bagaceira, né? Assim, eu nunca... Teve uma coisa que eu guardei do meu pai nesse sentido de... Algumas coisas. Meu pai sempre foi uma pessoa muito correta. Isso aí eu... Entendeu? Mas certamente também, por causa do que eu já relatei aqui, né? Dessa minha postura, da minha mágoa. Sim. Algumas coisas eu fazia questão de fazer o contrário. Só que teve outras que eu ouvi o que ele me ia ensinar. Por exemplo, não se envolva com droga. Não se envolva. Isso eu guardei. Sempre ensinando o caminho correto. Ele não se envolve com droga, isso eu guardei. Era um homem íntegro, né? Teu pai que tu falou? Sim, ele era muito correto, né? Um cara honesto, gente boa com todo mundo, com a família também. Meu pai sempre foi uma pessoa boa, né? Nesse sentido, entendeu? Agora, o complicado é porque o alcoolismo, ele deprecia, né? O ser humano, assim como qualquer outro tipo de entorpecente, droga. Né? Você vê que muitas vezes tem pessoas que sempre tem um relato. A pessoa é uma quando tá bem, mas quando tá drogado ou bêbado é outro. Entendeu? Totalmente. Então acabava que isso era terrível pra gente, né? E o meu pai, quando bebia, ele não tinha limite para ele mesmo, não que ele prejudicasse a gente não, mas ele não tinha limite. Então fazia muita loucura, né? Enfim. Bem, aí, qual era a pergunta mesmo? Quem eu era e tal. Pois eu era assim, eu era muito mundano, né? Sem limite, quando eu não tinha muito limite de nada, entendeu? Não tinha assim, preocupação. Não tinha fim. Eu não respeitava ninguém no sentido de considerar, falar, por exemplo, de relacionamento, né? Eu queria pegar outra. Puxava o bonde. Não dava certo só uma, pra mim ser uma era bestada. Pastor Marcelo sem Jesus era o atrevido. Era. O atrevidinho. Eu era atrevido, não tinha limite nesse sentido aí não, entendeu? Então... O homem sem Jesus, ele é terrível, né, pastor? Com certeza. Alguns levam para um lado, outros levam para o outro, né? Como eu falei anteriormente, todo mundo é doente, de alguma forma. Essa é a realidade. Quando a pessoa admite que é doente, aí ele abre a porta para Deus poder agir, né? Então eu era terrível, né? Minha esposa está aqui, né? E nosso namoro também foi, inclusive, bem conturbado por causa dos meus erros, né? Dos meus erros. Eu sei. Entendeu? A gente, assim, eu não respeitava ela, né? Ela sempre foi uma mulher muito, assim, uma postura entendeu? Fidelidade, de valores, né? Nesse sentido aí. E eu era um carga torta, né? Aí eu, gostava, como sempre gostei dela, vamos fazer quase 30 anos de casado. Glória a Deus. Né? Porém, eu não tinha limites, né? Eu não tinha limite, então, em função disso, eu queria, além dela, eu tinha que pegar uma, outra, eu tinha que sair uma com outra, e às vezes ela descobria, entrava em confusão, e a amiga dela uma vez flagrou eu namorando outra menina, entregou pra ela, aí a gente acabou, foi, né? Sim, é complicado, eu não vou nem entrar em detalhe, mas eu prefiro só deixar assim, né? Muitos detalhes, muitos detalhes, é verdade. Mas o fato é esse, então eu não conseguia, né? Mesmo casado, né? A gente casou porque ela bateu o pé e disse, só fico se for casar, se não casar, pode pegar o beco. Aí eu, não, pois vamos casar, você quer casar, a gente casa, né? E a gente casou, e eu até brinco que ela
eu brinco que ela se casou comigo por vingança, né? Que ela disse, eu vou. Eu vou casar para mostrar. Vai dar certo. E eu digo isso, inclusive, brinco, eu sei que isso não é verdade, mas que ela nem quis pôr um sobrenome meu sobrenome no nome dela. Ela não quis, então eu nem percebi, deixou. Só que aí depois de uns anos, eu acho que depois da nossa conversão foi que ela resolveu colocar o meu sobrenome no nome dela, né? Sim. Mas mesmo casado, eu também fiz muitas besteiras, muitas, né? Que também prejudicou nosso relacionamento e tudo, né? Enfim, eu era isso, entendeu? Sem limite, né? Não queria saber, não pensava nas consequências, né? Até aquela parábola do filho pródigo, né? Porque a Bíblia diz que ele foi viver irresponsavelmente, né? Dissolutamente. Irresponsavelmente. Perdido então, total. Assim como eu sei que tem muitos que são irresponsáveis com a sua vida, né? E eu era assim, entendeu? Sem limite, né? E aí interessante, como você falou, era carnavalesco, a gente ia pro carnaval, todo que a gente ia pro carnaval a gente brigava. A gente viajava. Era uma certeza que tinha que acontecer. A briga era certa, que depois que eu bebesse, meu amigo, eu não queria saber não. Pra mim eu era solteiro. Nós que já curtiu o carnaval sabe como é. Pois é. A confusão fazia parte da história. Depois que tomava, bebia, meu amigo, era tipo, queria dar uma de solteiro e pronto. E que é confusão. E o cinzento se agarrava logo na cacunda do cara, né? O cinzento andando lado a lado. É verdade. É verdade. Se o teu velho eu, pastor Marcelo Sobreiro, olhasse pra você agora, o que ele diria? O velho? Teu velho eu. Olhasse pra você. Ele ficaria surpreso. Conte aí pra nós. O que eu era isso, né? Sem limite, orgulhoso demais, entendeu? Né? Isso eu aprendi com meu pai, né? Eu considerava uma coisa, um valor, mas depois eu percebi quando eu me converti que aquilo ali foi um erro, né? Porque meu pai sempre falava que, entendeu? Tipo, eu sou amigo de todo mundo, mas se fizer alguma coisa que tenha fora aqui da minha cartilha, eu risco da minha agenda e pronto, pra mim morreu. Isso é orgulho, né? Eu acho que não é por aí não, até porque todo mundo tem falhas, né? Você é como se você não errasse e então você não admite o erro de ninguém, entendeu? O orgulhoso pensa assim, né? Então, era um valor que eu considerava, depois que eu me converti eu percebi que não. Então eu era isso, né? Inconsequente. Sei. Hoje eu tô fazer 17 anos, mesma igreja, pastor da mesma igreja. Eu acho que se eu fosse consequente eu não estaria mais ali não, né? Então, isso certamente, o velho Marcelo, certamente ele estaria de boca aberta. Como, por exemplo, quando eu me converti, muitos amigos de farra olhavam para mim e diziam, não acredito que agora tu é crente não. Não acreditava, não acredito. Né? Via a mudança diferente. Porque eu induzia eles para farra e eles olhando agora, me chamando para ir, isso logo na minha conversão, né? Eles olhavam para mim. Conversão, foi há quantos anos? Não, eu lembro que foi um dia de sábado, uma vez tu falou. Eu sou ruim de data, mas está com mais de 24 anos. Mas foi um sábado de carnaval, uma vez falou pra nós. Simples, ó, 27, 13, para 40, 23, 24 anos. Já tá com 24 anos de convertido. 24 anos. 17 anos de pastor daí aqui? Mais ou menos, 17. Desde o início? Não, eu sempre fui não pastor de outra igreja, não, eu sempre fui quadrangular, né? Eu criei muito essa questão no meu coração, né? A gente vê muitas pessoas mudar de igreja, qualquer problema muda de igreja. Eu não acho isso nada positivo. Eu não acho. Eu acredito que Deus, ele inclusive, eu penso assim, né? Quando Deus pensa em nos salvar, inclusive, ele pensa inclusive na própria local onde você vai crescer, onde você vai frutificar. Eu tenho isso no meu coração. Então, quando eu me converti, eu tive a felicidade de participar, com pouco tempo da minha conversão, de uma vigília que foi muito importante nesse sentido para mim, né? Que foi ministrado por um missionário da Jocum. Teve um momento, né, que ele deu uma palavra e ele falou muito nessa visão, né? De inclusive, o Espírito Santo ter o cuidado de lhe escolher, inclusive, para onde você deve vir, estar, deve ir crescer. Certo. E eu guardei aquilo, né? Entendi que Deus me chamou nesse ministério,
A gente enfrenta muitas coisas, boas e ruins, né? A verdade é que toda igreja, eu sempre entendo igreja como e é uma grande família, né? Eu sei que toda família tem seus problemas. Todas né? Todas. E eu falo de família comum, né? Família. Então eu entendo que igreja, como uma família bem maior, é óbvio que vai ter problemas também. Então eu acho que com a pessoa tá com problema na família, vai mudar de família porque tem um problema com a família? Não. O caminho não é esse não, né? Eu acho que até inclusive podemos levar para esse lado conjugal, né? Hoje, porque essa geração é a geração que não quer consertar nada, tudo é novo, quer comprar novo, quer fazer novo. E tipo assim, não parece quer consertar, né? Parece que leva isso até para vida familiar, né? Aí tem um problema de relacionamento, separa, vai arrumar outro ou outra. Entendeu? Eu acho que o caminho mais ideal é procurar, né, se conhecer, conversar, se ajustar e a jornada continua. Entendeu? Então eu louvo a Deus porque Deus entrou na minha vida. Eu não tenho dúvida que se ele não tivesse entrado na minha vida, eu não estaria mais casado com a minha esposa. Tanto é que quando eu me converti, né, eu me converti no sábado, como você falou, sábado de carnaval. Eu acho que Deus, ele disse, eu vou converter ele no sábado de carnaval. Só pro diabo ser envergonhado. Saber que eu sou Deus, né? Que é a festa terrível, né? Eu acho que é Não, eu não ficava em Fortaleza. É uma das maiores festas terríveis que existe no ano. É cruel. É uma legião, viu? É cruel. É cruel. Só sabe quem já passou. É muita carnalidade. Só sabe quem já passou e ainda quem vive aí. É muita carnalidade. E aproveitando esse momento aí de carnaval, pastor, tem até que qual é o teu maior legado que você pode deixar para essa geração? Um recado aí para os jovens que tá perdido absolutamente, né? Até como filho pródigo, como tu frisou. Eu acredito que, assim, o Senhor, ele nos chama, né? Como diz, inclusive, por exemplo, em João, no livro de João, que ele nos chama com um propósito, né? Óbvio que ele quer nos salvar, óbvio, né? Ele nos ama, ele ama toda a humanidade e ele quer salvar todos. Salvar todos, visão sem exceção, né? Entendeu? Não tem, porque tem essa visão, né, da predestinação, que acredita que tem pessoas que já são predestinadas para ser salvos, né? Eu discordo completamente. Porque ele veio e morreu por todos. Agora, é óbvio que nem todos vão, né, assim, seguir ele, né, querer realmente se submeter ao seu evangelho, a sua palavra, aquilo que ele deixou. Mas ele morreu por todos. Então, o que eu deixo é que é isso, sabe, o meu coração é que todos possam ser alcançados, né? Entendeu? E tipo, hoje eu sei que a vida, né, as coisas vão mudando, mas não há nenhum tipo de realmente no mundo, né, quando no que a gente vê nas coisas do mundo, porque é tudo colorido, né, para atrair, mas não tem sentido, entendeu? A minha vida era vazia, né? Minha era vazia, eu tentava preencher de todo jeito, entendeu? Totalmente. Eu acredito que o legado, né, são as vidas que eu tenho visto ser transformadas, né? Alguns continuam conosco, querem andar conosco, outros escolhem outros caminhos, outras, amém, eu acho que, né? Porém, eu acredito que o legado é esse, né? Hoje a gente já abriu 4 igrejas, né? Ou seja, são 4 pastores formados ali na nossa igreja. Além disso, tem outros pastores que já assumiram outras obras, né? Que não foi aberto literalmente pela nossa igreja, mas que essas pessoas foram formadas na nossa igreja, que hoje são pastores em outros territórios. E a igreja, né? O exemplo, eu sempre oro muito com a minha esposa, eu tenho essa visão, né? A gente pede a Deus que ele possa nos guardar para que a gente possa ser uma referência, porque o mundo, as pessoas estão carentes disso, porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Pessoas que se separam facilmente, pessoas que estão com outro, estão com outra. E eu acho que esse aí não é o caminho, até porque isso aí não é aprovado por Deus. Né? A visão de Deus a gente sabe que é completamente diferente. Então, eu acho que é isso, né? O legado é isso, é ser um exemplo, procurar se esforçar para ser um modelo, um exemplo. Amém?
né? Como Paulo, né, declarou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu espero ter essa segurança no meu coração de poder falar para essa geração. Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Entendeu? E aí, o fato de eu ter vivido essa vida louca, né, eu acho que eu tenho um pouco de bagagem de poupar pessoas de não chegar a isso. Né? Alguns não querem. A verdade é essa. Eles querem, tipo, como você teve sua chance, né? Eu também quero ter. Só verdade. Que é um risco. É um risco. E hoje, muito mais no mundo que nós vivemos. Né? Infelizmente, muitos jovens vão para esse negócio de curtir e não volta mais. A gente sabe que não são poucos. Entendeu? Então, quando eu me converti no carnaval, foi muito assim, emblemático para mim, porque eu era carnavalesco. E olha, Deus ele trabalhou de uma forma muito forte. Na minha vida foi muito forte. Né? Por exemplo, porque nesse tempo da nossa conversão, da minha conversão, eu estava com confecção. E nesse carnaval em específico, nós estávamos com investimento. A gente estava construindo um galpão para a gente ampliar o nosso negócio. O próprio negócio. Ampliar, né? Porque o negócio a gente já tinha. Para ampliar, porque eu queria colocar pessoas para trabalhar em casa. Além das que eu tinha fora. Né? Para ampliar. E aí foi, Aí eu cheguei para minha esposa, ela, vamos para Camusim. Aí eu disse para ela, acho melhor não, porque a gente está investindo aí. E aí, se a gente for, a gente vai complicar aqui o nosso investimento. Aí ela topou. E a gente decidiu não viajar nesse específico carnaval. Não né? ir. Não. Pois é, porque não tinha condição. Ficar aqui para poupar o dinheiro e investir. Exato. Aí ela topou, amém, tá certo. Aí eu, beleza. Então, aí como a minha mente era terrível, aí o cunhado da minha esposa, ele tinha se reconciliado, né? Lá no Mucuripe, na igreja do Mucuripe. E ele vivia falando de Jesus pra mim, só que eu não queria conversa não. Eu digo, não, mas negócio de Jesus eu não quero saber não. Eu não vejo não, porque eu não quero saber não. Então eu era fechado. Aí eu tinha sido roubado. Um cara entrou na minha casa, né? E ele levou um único aparelho da minha casa. Foi o videocassete. Ele levou o videocassete. E era sucesso, viu, o videocassete? Videocassete. Há uns 20 anos atrás? Mais, né? Mais. É isso mesmo. 24 anos. E era sucesso, viu? Era. Quem tinha era elite. Era. Aí levou, o cara roubou o videocassete. E eu fiquei assim, poxa, eu não vou pro carnaval. E o que eu vou fazer em casa? A minha mente, né? Porque a minha mente era poluída. Então eu digo, o que eu vou fazer em casa? Desculpa. Aí eu pensei. Aí eu falei com o cunhado dela, né? Que hoje ele é o líder do louvor lá da igreja. Eu disse, eu pedi um videocassete dele emprestado. Porque a minha mente, eu digo, eu não vou pra festa. Eu não vou pra bagaceira. Então eu vou alugar um filme de sacanagem. E pelo menos eu vou botar lá em casa pra me ver. Literalmente. Isso. Pensei isso. E aí foi o que eu mentalizei. Aí falei com ele uma semana antes, mais ou menos. Ele disse. Aí ele fez uma chantagem comigo. Ele pegou e disse assim: eu arrumo o videocassete pra ti. Só se tu levar uma fita aqui do missionário. Esse missionário, ele já tinha falado para mim desse missionário, que era, na época, o cara tava muito em alta, né? Que é o Josué Irion, missionário da Jocum. E ele falou e eu nunca quis ver. Aí ele pegou e disse: se tu levar a fita do Josué Irion, eu deixo, tu leva. Aí eu... O acordo. Aí eu, tipo, sinceramente, eu digo, tá bom. Né? Ele não vai saber se eu vi ou não. Eu vou levar. Topei. Aí eu fui lá na casa dele, ele me deu o videocassete, me deu a fita do Josué Irion, eu, beleza, tá bom, pode deixar que eu vou ver. Só que a minha intenção no meu coração era não ver. Eu ia só enganar ele. Já estava trabalhando. Aí eu já sabia o que é que eu queria ver. E aí eu fui, levei. Aí eu acho que na sexta ou na quinta-feira
Eu fui lá nos famosos, que na época era também, né? Era, como era? O lugar de alugar, né? Tinha o lugar de alugar as Tem a fitas. locadora. É a locadora. Fixa. Isso, era. Fita cassete. Você tinha que fazer videogame. inscrição, com endereço. Dava o e nome tal. todinho. É. CPF. E aí eu tinha o cadastro, né? Feito lá nessa. Aí eu digo, eu vou lá. Aí fui. Quando eu fui, interessante. Na época, a minha casa é 3 quarteirões da igreja quadrangular lá do Henrique Jorge. E aí, eu sei que não foi coincidência, entendeu? Geralmente eu ia pela avenida, mas aí eu decidi ir por dentro. E aí eu entrei na Teresina, Rua Teresina, né? 2 quarteirão da minha, tem um quarteirão pra a gente chegar na pista. E exatamente eu passei em frente à quadrangular. Né? E eu lembro, parecia aquelas coisas assim de filme. Porque quando eu passei em frente, eu senti como se tivesse um imã me puxando. Eu me assustei. E eu olhei para lá, para a igreja, do outro lado da rua, e eu senti aquele imã me puxando, e eu, que é isso? Fiquei assustado, e apressei o passo, e fui para a locadora. Não entendia lá. nada, que mistério é esse? Lá eu aluguei, né, as fitas, né, do meu interesse, escondido da pastora, né, aluguei e levei para casa, entendeu? E a minha ansiedade era ver, começar logo a ver. Aí quando eu cheguei em casa, aconteceu um fato interessante, né? Já tava pessoas lá trabalhando com a gente. Aí eu lembro que durante o expediente as pessoas ficavam afastadas, eu fui para a sala. Aí eu digo, eu vou ver uma fita e pus uma delas, né? Liguei e tal, pus. Aí foi interessante porque me deu nojo. Na mesma hora. Tive um nojo. E eu disse, que marmota. Aí eu peguei, tirei, deu um nojo. Eu, cara, que é isso? Aí eu fiquei sem entender, né? Aí eu tinha uma funcionária lá da gente lá, que era bem próxima a gente. Aí eu conversei com ela. E eu cheguei pra ela e disse, ei, vamos ver uma fita comigo aqui? Tava perto do final do expediente. E ela disse, de que fita? Eu digo, é um pregador. Pregador aí, que um rapaz me prestou e... Bora ver aqui? Aí ela, tá bom. Aí a gente foi ver a fita do pregador. Do missionário. E a gente assistiu até o fim. Né? E no final dessa pregação dele, ele falou o testemunho de uma argentina que foi chamada por Deus, né? Que o Espírito Santo falou com ela, tinha 18, 19 anos, e ele queria usá-la como missionária transcultural. E aí ela, em oração, e falou com o Espírito Santo, e ela disse que, olha, eu sou muito nova. E ela tinha uma filha, ou era um filho, não lembro bem, acho que era uma filha. E ela disse, eu tenho essa criança, muito nova também. Deixa ela crescer mais, que aí quando ela tiver maior, aí eu vou fazer a tua vontade, eu vou estar nova ainda e tal. E aí passou o tempo, ela tinha 30 e poucos anos, a filha dela já tinha um relacionamento, já casada, tinha casado cedo, e a filha dela teve um filho. E aí o Espírito Santo tornou a chamar ela para o ministério. E ela recusou, dizendo que... Ela sempre querendo impor regra, né? Bem, fazer da vontade dela. Argumento, né? Aí ela disse, não, é porque a minha filha não tem experiência, e é muito nova, e eu vou ajudar ela a criar essa criança até ela ficar maior, e aí eu vou fazer a tua vontade. Que era ser missionária transcultural. Passou o tempo. E aí, um dia, um homem andando na rua, de repente o Espírito Santo pediu para ele parar numa determinada casa, ele parou, falou para ele tocar a campainha, ele tocou. Quando veio atendê-lo, era uma senhora já de cabelo grisalho. E ele olhou para ela e disse, olha, quando você era jovem, eu lhe chamei para ser missionária. E você não quis.
agora eu vou cobrar o sangue de milhares de pessoas que você deixou de Meu Deus. evangelizar. Ela morreu, né? Ela foi dormir e morreu, né? Não acordou mais, no caso, né? E ele contou esse testemunho e aquilo foi forte para mim. Eu digo, meu Deus. O impacto. Foi forte. Eu digo, rapaz, será que Deus tá me chamando? Tá falando comigo? Porque eu, tipo, não conseguia ver mais aquele negócio lá que eu gostava. E aí já vi a fita completa do homem. Aí essa pessoa, quando terminou, ela disse, rapaz, Deus tá te chamando. Aí eu digo, deve ser. Mas passou. E aí no sábado, isso foi na sexta, no sábado, eu ia para um forró, eu ia para uma festa de aniversário, na verdade, né, de um sobrinho da minha esposa, lá no Castelo Encantado. E aí eu disse, pelo menos, né, nós vamos se divertir. E nós fomos, né, eu moro no Henrique Jorge, como até hoje eu moro lá, e a gente foi para o Castelo Encantado. Então a gente ia, lá é perto da praia, então a visão era ir para o aniversário, ficar até umas horas, depois ir para a casa do cunhado dela, dormir o resto da manhã, ou então se não dormisse, emendava logo, ia para a praia. E ficava por lá, almoçava lá e tal, entendeu? Sempre gostou de praia, né? Sempre. E aí nós fomos. Quando a gente chegou lá na casa do cunhado, da irmã dela, né? Na verdade, do cunhado da irmã dela, né? Tava tendo uma célula. Olha Deus trabalhando. Aí, quando eu cheguei, irmão, eu achei estranho. Que negócio é esse? O cara com violão, um pessoal sentado, reunido. E aí eu olhei, que coisa é isso aqui? Armaram pra mim, tu disse. Eu pensei. Armaram pra mim. Mas estão pensando que isso aqui vai me pegar. Olha aí. Aí, quando eu entrei, eu pedi logo, eu não quis entrar, na verdade. Eu peguei a pastora, eu dei a mochila pra ela, com as nossas roupas, e disse, entra aí, vai lá, deixa lá, que eu te espero aqui. Eu não quis entrar, só que, óbvio, eu cumprimentei, né, o meu cunhado dela, que é o meu concunhado, né, que é o Chaves, e tal, só que aí ele pegou e me convidou. Eu disse, não, mas fica aqui um pouquinho. Eu disse, não, mas eu vim pra festa. Aí, não, mas fica aqui, a consideração, mas fica só um pouquinho. Aí aquilo me pegou, o negócio da consideração, né? O cara já tinha me prestado o vídeo cassete dele e tal. Aí esse agora tem que pagar. Tá bom. Aí quando a minha esposa voltou pra gente ir, eu peguei e disse pra ela, não, faz o seguinte, vai na frente, eu chego já. Aí ela foi lá com as irmãs dela e foi pra casa da outra irmã dela, que era o aniversário do filho dela, né? Que hoje ele é também da igreja, casado e tudo. Aí beleza. Aí eu sentei, cantaram uns hinos lá, eu vendo indignado, cruzei logo os braços com raiva e fiquei lá, só ouvindo, né? Aí cantaram uns hinos e tal, aí daqui a pouco o Chaves, né, que era o anfitrião lá da casa, disse, agora vamos ouvir aqui a palavra aqui do irmão, como é o nome dele? Renê. Irmão Renê. Irmão Renê. Aí quando o irmão Renê se levantou, né, eu era meio preconceituoso. E era um caba neguinho, né, um pretinho. Aí eu olhei pra cara dele assim, eu digo, o que é que um nego desse vai poder falar pra mim? Que neguinho vai falar pra mim? O que é que um nego desse vai acrescentar na minha vida? Aí eu me fechei mais ainda. E o pastor Marcelo sempre foi da resenha, tinha umas resenhas, né? Esse neguinho vai falar o que pra mim? Sempre da resenha, né? Aí eu digo, eu tô aqui fazer o quê, né? Aí ele começou a pregar e tal, eu lembro, como se fosse hoje, ele ministrou em Gálatas, capítulo 5, né? Falou sobre as obras da carne e tal. Foi uma mensagem assim até forte, né? Porque falar das obras da carne, né? Só que marcou também em mim, quando ele estava pregando, foi que eu digo, meu Deus, eu tenho enquadrado em quase tudo aí. Prostituição, o que mais? Adultério, em quase tudo eu tava bebedice. Avareza. Eu digo, cara, eu tô no inferno por banda. E tudo eu faço isso. Praticamente, não tudo. Quase tudo, né? Quase tudo. Aí tu já tinha aquele ditado, meu Deus. Não. Você sempre gosta de falar, não escuta? Não, eu acho que não esse tinha ainda tipo não, de bordão aí, quando a gente se converte, aí pega uma linguagem, né?
Rapaz, eu tô lascado, porque esse cara falou isso aí, a Bíblia, né? Eu tô com tudo isso aí. Eu tô ferrado. Meu Jesus. Eu tô quase em tudo aí. Eu tô o inferno pós-banda. E aí, terminou e tal, aí ele foi fazer o apelo, né? O famoso apelo. Quando ele foi, eu me sentei. Que eu, tipo, não, aí eu baixei minha cabeça, sabe? Eu não queria nem olhar pra ele, nem pra ninguém. Né? Eu baixei minha cabeça. Aí do meu lado tinha duas mulheres, uma senhora aqui e outra aqui. E eu baixei minha cabeça. Quando ele fez o apelo, uma delas levantou. Aí eu digo, eu não levanto nem a pau. Né? Eu não quero nem saber disso, não. Aí a outra levantou também. Aí o pessoal, aleluia, agora eu, vixe, mas esse cara não vai parar com isso, não. Doido pra sair fora. Aí ele insistiu, irmão, eu não sei. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa tem aquela mentalidade de, não, eu não senti, né, de me converter e tal, de receber Jesus, de reconhecer. Eu nunca senti, não. Eu tava querendo era que terminasse aquilo. Porém, diante do que foi falado, minhas considerações e o tempo que aquele cara ficou insistindo, eu digo, rapaz, eu vou dar uma oportunidade para Deus. Se isso é real, eu acho que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida. Aí eu me levantei e disse, eu também. Aí quando eu me lembro, que quando eu me levantei, que eu disse, eu também, todo mundo aplaudiu, todo mundo, eu digo, que coisa. Parece que havia uma expectativa, né? Mas aí algo aconteceu, eu não tenho dúvida, porque naquela hora escorreu uma lágrima no meu olho. Eu nunca fui chorar, eu era seco. Eu sempre fui seco. Então não era de chorar, por nada. Eu só chorei uma vez, quando a pastora terminou comigo. Só que eu fui chorar escondido, que eu era orgulhoso, né? A gente fez eu fiz umas erras aí ela soube, a partir de agora pode ficar no seu canto que eu vou no meu, não olhe mais, não fale comigo e tal. Aí eu, tá bom. Tá bom. Que é orgulhoso, não dá pra se torcer, não. Mas eu senti. Aí foi uma das poucas vezes que eu chorei. Sentiu na pele. Chorei escondido, ninguém viu chorando. Né? Que pode, perdi a... E aí a lágrima começou a escorrer, irmão, eu tentei segurar, eu digo, que coisa doida é essa que tá acontecendo comigo? Por que eu tô Nunca assim? aconteceu. E aí o rapaz, né, muito educado e tal, disse, vem aqui, irmão, que eu quero orar por você. Aí eu me aproximei dele, ele botou a mão na minha cabeça, e aí fez uma oração, pediu para mim repetir, né, uma confissão e tal. E ali eu comecei já as lágrimas escorrer mesmo, sem eu conseguir controlar. E ele me abraçou, aí eu digo, rapaz, tem uma coisa doida acontecendo comigo. E aí, irmão, foi interessante, porque terminou e tal. E aí eu chamei esse rapaz, né, que foi o Renê, que hoje também é pastor. Eu digo, irmão, já que você me apresentou Jesus, você agora vai sentar comigo aqui e nós vamos ter que conversar sobre a Bíblia. Já a gente explicar algumas coisas. Aí ele, tá certo. Aí a gente sentou na calçada lá da casa e nós ficamos até quase 2 horas da manhã. A pastora chegou da festa. Foi prato cheio. Aí eu lembro que quando ela chegou, ela olhou pra mim e disse, e aí, tu nem foi, o que foi que houve? Eu digo, eu nunca mais vou, porque agora eu sou de Deus. Eita, Jesus. Aí ela olhou pra mim assim... Ela não estava na cela não, pastora? Não, ela foi pra festa. Aí ela entrou, eu digo, vai lá que daqui a pouco eu chego. Agora eu sou de Jesus, o pastor disse. Foi. Ela olhou, o que é isso aí? Não entendeu, não. Aí ela entrou e eu fiquei com o rapaz, porque meu irmão queria sugar ele. Agora eu quero saber de Jesus. Aí ele abria a Bíblia no canto, falava de outro e aqui. Eu digo, não, mas e o negócio, isso e tal. E ele, peraí, rapaz, tem calma. Ele, não, mas eu quero saber. Sede, um puxando o outro. E aí a gente ficou até quase 2 horas da manhã conversando. Aí ele, meu amigo, eu preciso ir pra minha casa, minha mulher vai pensar o que de mim? Aí eu, é mesmo, meu filho, pô, vá pra sua casa. Tá liberado. Aí ele foi pra casa, né? E aí ele tinha me falado, né? Me falaram que ia ter a escola bíblica no domingo de manhã, né? E aí eu falei logo, ó, quem quiser ir, 7 horas nós vamos sair pra escola bíblica. E 7 horas em ponto eu tava já arrumado pra gente ir pra escola bíblica. E nós fomos. E era longe, né? Lá onde a gente morava, onde a gente estava, aliás, né? Onde na casa do Chaves, para a igreja, era uma caminhadazinha até boa. Chãozinho. Descendo o Morro do Castelo Encantado. E aí a gente foi, né? Minha primeira escola bíblica, inclusive o cara falou sobre Mateus, que fala, né? Por tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será julgado. E tal, e...
À noite eu disse logo, ó, eu vou pro culto. Quem quiser ir... Decidi. Né? Aí eu perguntei a minha esposa se ela queria ir. Ela disse, não, eu vou também. Então pronto. Tá hora nós estamos na igreja. E nós fomos pro culto. Aí eu lembro que hoje a apóstola Marisa, né? Ela tava ministrando. E aí ela ficou sabendo da conversão, né? Das pessoas lá na casa do Chaves. Aí disse, parece que tem um rapaz aqui que se converteu, né? Lá na casa do Chaves. Eu levantei logo a mão, sou eu. Aí ela, vem aqui, por favor. Aí eu fui todo empolgado. Aí ela, você quer falar alguma coisa? Eu digo, eu quero. Aí eu, e tal, Jesus e tal, eu quero Deus na minha vida. Aí minha esposa tá ali, chamei ela. Aí ela ficou toda errada. Aí eu tá bom, eu entendi, né? Não insisti, acho que cada um é pessoal, né? E aí eu comecei a querer falar demais, aí a pastora, não, tá bom, meu filho, nós vamos ter que terminar o culto e tal. Não, tá bom, então tá bom. Aí eu desci, e enfim, e aí nós fomos para casa, né? Voltar para a nossa rotina, só que agora a rotina era diferente, né? Eu fui atrás da igreja logo, acho que foi na segunda de manhã, eu fui lá na igreja na quadrangular, lá do Henrique Jorge, e tinha uma pessoa na frente da igreja de manhã cedo. Aí eu conversei com essa pessoa e perguntei, você pode me informar qual é o dia dos cultos aqui? Ela disse, ó, hoje tem culto de oração, que era segunda-feira, quarta-feira, terça não tinha nada, parece, quarta-feira culto, e sexta-feira nós temos culto de novo, e domingo tem escola bíblica de manhã e culto. Eu digo, pois tá bom, é isso que eu quero saber. Gosto de gás. À noite eu disse pra minha esposa, ó, eu vou pra igreja que hoje tem culto de oração. Aí ela, eu vou também. Então bora. Nós fomos. Na terça, né, não tinha nada. Na quinta tinha uma reunião de grupos. Os grupos missionários na época. Aí eu fui no culto na quarta e deixei minha esposa à vontade. Eu convidava ela e tal. Ela ia, amém. Eu ia. Isso aí eu não tinha dúvida. E aí a gente passou por um processo, né? Porque na minha conversão, com 3 dias de convertido, eu tive uma experiência sobrenatural. Pronto, pastor, aproveitando aqui só o gancho aí. Tem essa pergunta aqui. Eu já ia te perguntar, mas já entrou aí, foi uma benção. De uma membro também da nossa igreja, né? Ela fez a pergunta aqui no Instagram. Qual foi a maior experiência sobrenatural que você já viveu? Pronto, eu acredito que foi essa, né? Eu tive muitas experiências, né? Tem porque várias, né? Quando eu me converti, no domingo, quando eu cheguei da igreja, eu não conseguia dormir. Né? Eu não conseguia, é um mal-estar, uma coisa ruim, uma presença ruim. A minha esposa foi dormir e eu não conseguia dormir. Então eu fiquei lendo a Bíblia, orando ali com Deus, eu fiquei até 1h30 da manhã, mais ou menos, sozinho na sala, até eu conseguir sentir assim uma paz para poder eu ir dormir. Até isso aí foi impactante para mim, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu me converti, eu pensei que a pessoa que era de Deus, pronto, Deus ia guardar, Deus ia proteger, então, e eu tô sentindo essas coisas que eu nunca senti na minha vida. Era estranho para mim, entendeu? Mas eu, ao mesmo tempo, eu entendi que eu tinha que lutar, então eu tava ali lutando, né? Mas aí eu vou falar dessa experiência que foi muito forte, no 3 dias de convertido. Foi na terça-feira, no caso, né? Após a minha conversão, eu lembro bem que quando eu acordei de manhã cedo, eu senti no meu coração uma vontade, um desejo forte. Algo diferenciado. Eu não estava conseguindo entender. Só que eu cheguei para minha esposa logo pela manhã. Foi uma coisa que eu tinha que falar. Aí eu chamei para minha esposa e disse, meu amor, eu não sei o que é que eu estou sentindo, eu estou num negócio estranho. Ela, o que foi? Eu estou sentindo uma vontade de ir lá na casa daquele homem do comércio e pedir perdão a ele. Porque alguns dias antes da minha conversão, eu tinha tido um problema com um rapaz que tem um comércio perto da minha casa. Que inclusive ele até já morreu, esse rapaz. Na época, né? Ele morreu. Mas até hoje tem um comércio lá. Que a mãe dele, a esposa dele, né? Que à frente, os filhos dele lá hoje tomam a frente do comércio. E eu tinha tido problema, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito indignado com ele. Minha vontade era de matar ele. Eu fiquei tão indignado com ele que a minha vontade era de matar. Indignação corroendo, né? E aquilo ficou uma coisa no meu coração contra ele.
E aí, 3 dias que eu me converti, aí eu cheguei de manhã, amanheci com esse desejo de ir lá. Né? E eu, né, tinha muita dificuldade de perdoar pessoas. Entendeu? Lembra que eu falei aquele negócio que eu herdei do meu pai, o orgulho difícil, e tal, aquela difícil. mentalidade. Então, pra mim era difícil perdoar. Imagine pedir perdão. Entendeu? Aí eu falei pra minha esposa. Aí a minha esposa, eu lembro bem que ela comentou assim, ela disse, meu filho, eu acho que você tá indo com muita sede ao pote. Ou seja, ela disse, calma, não é por aí não. Aí eu pensei, aquilo foi bom pra mim, né? Porque eu achei bom, porque tipo, massageou o meu ego. Aí eu digo, é mesmo, acho que eu tô exagerando. Aí fiquei na minha. Continuei trabalhando. Na tarde, de tardezinha, aconteceu uma situação. Eu fui na casa de uma bordadeira que trabalhava pra mim. Isso num bairro vizinho lá, próximo da minha casa, um bairro vizinho, né? E eu fui lá de bicicleta e tudo, aí fui pegar lá umas peças, deixar umas peças pra ela e tal. Aí era umas tardezinha, acho que eram 5 horas da tarde quase. Aí aconteceu um fato sobrenatural. Quando eu despachei a mulher, eu peguei uma bolsa que eu tinha, que eu trazia e levava e trazia as confecções. Pus lá na garupa da bicicleta, amarrei. E aí quando eu fui montar na bicicleta, quando eu fui sair, aí eu observei que as pessoas que estavam na calçada, que é o horário exatamente que as pessoas gostavam, né, de ficar, que eu acho que hoje não gosta mais não. Hoje a violência está tão grande que as pessoas não ficam mais não. Mas naquela época ainda ficava. E aí as pessoas entraram assim desesperadas dentro da casa, das suas casas, como se viesse alguma coisa muito feia aqui atrás de mim. Aí eu disse, cara, eu fiquei com medo, né? Eu digo, meu Deus, o que é que vem aqui atrás de mim? Eu tô bicho vai. Aí eu digo, meu Deus, aí eu tinha que ver pelo menos que aqui ia me afetar, né? Aí eu olhei com medo, mas olhei de lado assim, né? Quando eu olhei, eu lembro bem que do outro lado da rua vinha uma senhora, uma mulher velha, cabelo grisalho, roupão assim meio exagerado, com um saco aqui. E eu me lembro que ela tava com um pau na mão. Ela devia ser violenta. O cajado. É, ela tava com um pau na mão. Do outro lado da rua. E ainda ficou, a única pessoa que ficou, eu me lembro, foi um cara de bigode. Quando eu fitei o olho aqui, eu percebi e ele ficou sentado. Foi o único. Ele ficou ali. Aí quando ela alinhou comigo, né? Aí eu já tava já alguma experiência, né, de igreja, aí eu já tinha aprendido a repreender. Só que eu falei bem baixinho. Tá repreendido em nome de Jesus. Quando eu falei, meu amigo, ela não dava pra ter ouvido. Entendeu? Eu só fiz aquela coisa do crente, né? Mas ela não me ouvia. Ela não tinha como me ouvir, que ela tá do outro lado da rua. Meu amigo, essa mulher olhou pra mim, apontou pra mim e disse, você vai ser meu. Eita. Quando ela falou com uma voz estranha, você vai ser meu. Aí eu fiquei assustado, eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí ela veio na minha direção, apontando, dizendo, você vai ser meu. Aí ela falou, acho que umas 3 vezes. Quando ela falou 3 vezes que ela estava mais próxima de mim, aí eu saí da bicicleta, apontei para ela e disse, eu não vou ser seu não. E você vai sair dessa mulher agora em nome de Jesus. Aí ela parou. Né? No que ela parou, aí eu fui na direção dela. Aí ela deu uma gargalhada horrível, irmão. Uma gargalhada horrível. Aí ela disse uma mentira. Ela disse assim, você ainda tem que lavar o seu sangue. Aí eu lembro que 3 dias de convertido, irmão. Né? Eu não tinha muito conhecimento. Aí eu lembro que eu olhei pra ela e disse, com sangue lavado ou não, você vai sair dela. Sangue lavado não, tu vai sair daí. Você vai sair dela. Aí eu continuei, isso não me paralisou, né? E quando eu fui na direção dela, ela começou a andar para trás. Ela foi andando para trás até chegar no muro de uma casa. Não tinha mais para onde ir. Aí eu encostei. Aí eu lembro bem que eu peguei no braço dela, no braço direito dela, com a minha mão esquerda. Eu segurei o braço dela e eu fui pôr a minha mão sobre a cabeça dela. Minha mão direita, no caso. E aí eu comecei a repreender. Em nome de Jesus, sai dela. Aí ela deu uma gargalhada e disse assim pra mim, você ainda tem que pedir perdão ao fulano de tal.
Ela disse o nome com o sobrenome. Até hoje eu não sei o nome do cara. Eu não sei. Não lembro. Né? Mas ela falou o nome completo. Com sobrenome, com tudo. Aí eu disse, eu não quero saber. Você vai sair dela, não interessa. Insisti. Aí ela levantou meu braço, irmão, como se fosse assim um mulambo. Uma velha, uma senhora de idade. E disse, mas você ainda tem que pedir perdão fulano de tal. Sempre mostrando, né? E aí, quando ela falou a segunda vez, eu lembro, veio na minha memória, eu tinha comentado com a minha esposa. Que eu estava sentindo algo que Deus estava me pedindo para ir falar com aquele cara. Pedir perdão. Aí eu refleti e digo, olha, não é porque esse demônio está falando, não. Mas eu sei que Deus está cobrando isso de mim. Aí eu peguei, deixei lá a mulher encostada no muro, peguei minha bicicleta e fui no comércio do homem. Que era bem perto da minha casa. 2 quarteirões da minha casa. E fui. E eu lembro, quando eu cheguei lá no comércio, eu já estava chorando. Eu estava chorando. Quando eu desci da bicicleta, eu já estava chorando. Pela experiência, eu não sei. Eu sei que eu estava quebrantado. Estava quebrantado, né? Quando eu cheguei, meu amigo, o cara estava sentado naqueles balcãozinhos, né? Que era 2 corredores que tinha no comércio dele. Ele sentado aqui, naqueles balcãozinhos onde ele... Que é o caixa, né? Que cobra. Quando ele me viu, ele pensou em levantar. E quando ele pensou em levantar, eu digo, não se preocupe não, que eu estou aqui para lhe pedir perdão. Porque agora eu sou um homem de Deus. Você agora é crente? Eu disse, sou. Aí ele, que bom. Aí ele disse, não, mas não precisa não. Eu digo, não. Estendi minha mão para ele, me perdoe. Eu sei que eu falei muita coisa aqui que não devia, falei para o Senhor. E eu quero que o Senhor me perdoe, em nome de Jesus. Aí ele, não, tá bom, eu te perdoo. Aí quando eu estava conversando com ele, a mulher dele vinha se aproximando. A mulher dele era crente, é crente até hoje, né? Ela é crente. Aí ela olhou para mim e disse, se você agora é crente? Eu disse, sou, graças a Deus. Aí ela, graças a Deus, cair é do homem, levantar é de Deus, né? Aliás, não foi ela que falou isso não, minto. Ela disse, graças a Deus. Eu digo, olha, me perdoe, porque também na época, no dia lá que teve essa confusão, eu lembro da mesma forma aconteceu também. Quando eu tava esculhambando o homem, doido que ele revidasse pra gente entrar no infight. Em luta. Aí ela chegou também, ela foi querer argumentar, querer amenizar, né? E eu era terrível, irmão, esculhambei a mulher também. Mandei ela pra não sei aonde, vá pra não sei aonde, isso aqui é coisa de homem, não se meta não. Né? Fora. E aí, coincidentemente, aconteceu a mesma coisa, ela também veio, só que aí dessa vez foi diferente, né? Eu pedi perdão a ela também. Quando eu estava pedindo perdão a ela, eu lembro que veio um homem, uma pessoa que eu não sei quem era, sei que saiu do outro corredor do mercadinho deles, olhou para mim e disse, cair é do homem, levantar é de Deus. Né? As pessoas até pensam que isso está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Não está, é tá popular, né? Uma frase boa, né? E eu disse, é verdade. Aí eu resolvi lá o problema com ele, peguei minha bicicleta e fui para casa. Né? 2 quarteirões, rapidinho eu cheguei. Quando eu cheguei em casa, o rapaz que havia ministrado para mim lá no Castelo Encantado, né, que conhece a geografia aqui de Fortaleza, sabe que é praticamente do outro lado da cidade, né? Ele estava em casa. Ele tinha ido lá na nossa casa para conversar com a gente e tal. E aí quando eu abri o portão, quem me atendeu foi ele. Aí ele olhou para mim, viu eu chorando. Aí ele disse, o que foi, soldado? Aí eu contei a história para ele. Tudo que aconteceu. Aí ele olhou para mim assim, vamos orar, porque Deus vai te usar muito. Glória a Deus. Aí eu, vamos. Aí nós fomos para um quartinho que eu tinha na época, hoje a minha casa é diferente, mas tinha um quartinho, né, que acho que nem era usado. Aí a gente entrou no quarto, aí eu acho que, não sei se a minha esposa também foi com a gente. Não, foi esse dia que eu aceitei Jesus. Foi, né? Mas tu foi lá para oração, não foi? Não, não. Foi não? A gente tinha aceitado não. Bem, então foi eu, ele, e eu me lembro que tinha mais gente, não era só eu e ele não, sei lá. O fato é que a gente começou a orar, e aí a gente começou a orar, e aí eu fui batizado no Espírito Santo. Experiência tremenda. Fui batizado no Espírito Santo, aí ele, né, foi lá, eu pedi para ele, eu quero que, já era final de expediente, tinha 2 pessoas ainda lá na nossa casa, além da minha esposa, né, uma costureira e uma pessoa que fazia acabamento. Aí eu disse, não, eu quero que todo mundo pare um pouquinho aqui, acabou o expediente, nós vamos, o rapaz quer dar uma palavra, o Renê.
Aí o Renê deu uma palavra lá e tal, e fez o apelo. Aí uma delas se converteu, que hoje é da igreja, a irmã Regina. E aí logo depois a minha esposa também se converteu. Aí eu lembro até que eu fiquei sem ação, aí o Renê disse, irmão, a tua esposa se converteu, dá um abraço nela. Aí eu fui lá, abracei ela, e aí chorou e tal. E aí foi uma experiência muito forte, né? Muito marcante na minha vida. E depois aí comecei a, né, ter mais experiências com Deus, com o diabo também. Tem que ter, né? O servo tem que estar sempre preparado. Porque o inimigo, ele, né, óbvio que ele vai sempre tentar impedir o nosso crescimento, né? E então a gente vai ter experiência com ele também. E eu tive algumas batalhas, né, alguns embates com ele, né? E também depois tive uma experiência muito forte com Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava trabalhando e tinha uma pessoa que trabalhava para mim, que eu falava de Jesus para ela, só que ela era desbocada. Era uma pessoa que não mede a palavra, era aqui vem. desbocada, e ela ignorava e falava uns palavrão. Era aquelas pessoas bem doidas. E eu evangelizava, falava do amor de Jesus para ela e tal. Aí nesse dia eu estava trabalhando, tive uma experiência muito forte. Eu trabalhava numa máquina, eu tinha 4 pessoas trabalhando lá no nosso galpão, 3, 4 pessoas. E eu estava trabalhando nesse dia e tal, eu lembro. De repente, o Espírito Santo falou claramente comigo. Vá agora na casa da Regina. Aí eu olhei. Quando ele falou comigo, eu olhei para as pessoas. Porque foi tão claro que eu digo, acho que as pessoas ouviram também. E eu olhei para ver se eles ouviam, né? Porque se eles tivessem ouvido, eles tinham tomado alguma reação. Só que eles estavam trabalhando. Você falou comigo? Aí eu entendi. Eu digo, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Aí eu não titubeei. Eu desliguei minha máquina e eu disse para as meninas lá, é o seguinte, eu vou aqui resolver um negócio e volto já. Vocês continuam trabalhando. Tá bom. E eu saí, fui para casa da Regina, que eram uns 4 quarteirão da minha casa, ela é uma bordadeira. Aí quando eu cheguei na casa da Regina, rapaz, eu senti como um campo de força. Né? Eu senti como um campo de força, algo que tivesse uma barreira invisível para eu não entrar. De passar. Aí eu lembro bem que eu peguei e disse, olha, eu estou aqui no nome de Jesus. Caia por terra todo impedimento. Aí eu senti a liberdade. Aí eu peguei e gritei o nome da Regina. Regina! Ela, quem é? Desbocada que só. Sou eu, Regina, o Marcelo. Ela, é? Entra! Aí eu entrei. Aí quando eu entrei na casa dela, eu lembro bem, ela, o que é que tu quer uma hora dessa? Né? Porque não era o momento para mim lá. Não era o hábito. Não era o momento, porque eu não tinha peça para pegar, não tinha peça para deixar. Aí eu disse para ela, literalmente, olha, Deus mandou eu vir aqui. Aí ela parou. Foi? Foi. Eu só tô aqui porque ele mandou eu vir. Ela, e aí? Eu digo, traga uma Bíblia aqui, você tem Bíblia? Aí ela trouxe uma Bíbliazinha dessas do Gideões, né? Aquela pequenininha, azulzinha. Eu digo, não, serve. Aí eu comecei a falar alguns versículos para ela, do amor de Deus, falei que Deus tal, falei. Que eu tinha de falar, que eu acreditava que tinha de falar, falei. Aí ela disse, e agora? Eu digo, agora, quarta-feira tem culto e você vai pro culto com a gente. Aí ela, eu vou. Eu vou. E ela foi. Não posso. E ela se converteu. Glória a Deus. Aí ela se converteu, né? E a gente começou a cuidar dela, né? No sentido de ser uma nova convertida e tal. E aí, com pouco tempo, ela se mudou para as Goiabeiras. Né? E aí, depois de um tempo, eu a vi. E ela disse, olha, eu sou a líder das mulheres da igreja das Goiabeiras. Eu digo, glória a Deus. Né? Glória a Deus, porque feliz por uma pessoa que Deus usou a gente para ganhar. Cresceu. Né? Cresceu. Você falou um negócio do legado no começo, né? Eu acho que maior é isso aí. Enfim, e aí, essa foi a maior experiência, né? Algumas outras tiveram, óbvio. Isso é poderoso, né, pastor? E aí a gente foi, né? Depois minha esposa converteu, como eu falei. Tivemos uma experiência muito forte também lá em casa.
aquela pessoa que converteu, no dia que a minha esposa converteu, né? Um dia lá eu convidei a pastora para ir na nossa casa, porque eu estava sentindo alguma coisa estranha, não sabia o quê. E aí eu convidei a pastora, porque eu era muito novo convertido, não tinha experiência. E aí eu lembro bem que quando eu convidei a pastora para ir na nossa casa, eu pedi a pastora, ore nessa irmã aqui, porque ela tinha acabado de se converter. E ela disse, ela disse, não, mas eu sou da igreja e tal. Não, mas eu sinto que você precisa de oração, a pastora vai orar por você. Aí ela, tá bom. E aí quando a pastora pôs a mão sobre ela, ela ficou endemoniada. Eu nunca tinha visto ninguém, salvo a mulher lá que se manifestou no meio da rua. E aí essa irmã caiu no chão endemoniada. Rindo, dando umas gargalhadas. E aí disse que era a pomba gira. Aí a pastora expulsou o demônio dela, né? E ela foi liberta. E realmente o que aconteceu, né? Ela compartilhou um pouco da história dela conosco, era justamente casou direitinho, né? Porque ela tinha problema sério de relacionamento com o marido, ela traiu o marido dela, inclusive. O marido dela era muito complicado, demoniado mesmo, e a vida toda destruída nesse sentido, né? De família e casamento. Porque é isso que esse tipo de espírito, né? De demônio faz, né? Executa na vida do casal. Destruição total, né? E aí ela, né? A partir daí ela enfrentou umas guerras grandes na casa dela, mas o marido dela com pouco tempo se converteu também. Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Pastor, nossa conversa está uma benção. Sua história é muito linda. Quem ficou conosco aí, nós estamos chegando já ao finalzinho. Quero agradecer a todos. Quem quiser saber mais um pouco da história do pastor, como é que tá lá no teu Insta lá? Fala pra galera aí te seguir aí. Pois é, rapaz. Se você me pergunta o meu Insta, eu não sei. Sobreira Marcelo. Eu acho que se não me fala, tá Sobreira ou então antes tem um nome, Marcelo? Aí tem um número que eu não lembro, né? 955. Posso olhar aqui rapidinho. Sobreira 955. Sobreira 955, siga aí nosso pastor Marcelo. E antes da gente encerrar, a gente tem mais uma pergunta aqui, vai ser uma benção. Quando o Senhor te chamou... É pouco tempo para muita história. É muita história. Se a gente for contar aqui, o pastor tem um legado, tem uma história linda aí. Tá? Como ele falou, está há 17 anos na IEQ, né? Cidade Nova, que é uma igreja que tem feito a diferença. Com esses encontros com Deus. Vamos ter outro documentário aqui com o pastor, vamos falar também de encontro. Tem muita coisa pra gente contar. É uma nova etapa, né? Vai ser a temporada 2, vamos chamar o pastor novamente. É muita história. Tem essa pergunta aqui pra gente encerrar, que eu creio que vai ser uma bênção. Na vida de muitas pessoas, que seja edificada na tua casa, você que está nos assistindo, inscreva no nosso canal, compartilhe com várias pessoas para que essa mensagem chegue até mais próximo de você. Quando o Senhor te chamou para ser o anjo da igreja, e aqui é Cidade Nova, no início, qual foi o teu maior obstáculo na caminhada? Uma dificuldade? Já pensou em desistir desse ministério abençoado? Nenhum momento, né? Assim, você tem que pensar, por circunstância, você pensa, certo? Mas, principalmente na questão do começo, né? Porque eu nunca tive experiência de pastoral, né? O máximo que eu, lá na igreja local onde eu me congregava, eu era obreiro credenciado, né? Porque a nossa igreja ela tem toda uma preocupação, né? Em relação a essa questão de preparação. Então eu passei por 3 anos de Instituto Teológico e a experiência maior era realmente na prática, né? Porque eu sempre fui um obreiro, na minha opinião, assim, ativo, né? Eu nunca medi esforços, entendeu? Meu prazer é fazer a obra de Deus. Então, para mim, nunca foi nenhuma dificuldade fazer a obra de Deus, independente, inclusive, de distância, né? Pelo fato, por exemplo, moro em Henrique Jorge e a igreja é no Planalto Ayrton Senna, né? Cidade Nova. Então, nesse sentido, não tive nenhum tipo de dificuldade, entendeu? Acho que quando a gente realmente ama a Deus, não tem limite. Você não tem dificuldade, né? A gente observa isso na igreja primitiva, a gente observa isso na própria história do nosso maior exemplo, que é Cristo. Né? Ele disse, olha, os pássaros têm ninho para si, as raposas têm os seus covis, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Ou seja, ele estava dizendo que a vida ministerial não é fácil, entendeu? Então, a partir do momento que eu, de fato, entendi o meu chamado,
que é o chamado de Deus para minha vida, né? Não tem isso não, é enfrentar, entendeu? Sim, Então, sim, né? não tem volta. Tem meio termo, não. Não, tem não. O Senhor só tem... Dificuldade, irmão, se a gente for falar de dificuldade, é outra história. Dificuldade entendeu? tem todo dia, né? Dia após dia. Exato. Só vai mudando um pouquinho a cara, né, da dificuldade, a situação, mas chamado para o ministério é um chamado árduo, entendeu? Né? Não é fácil, entendeu? As pessoas pensam que é... Não promete. Porque pensam talvez na condição da pessoa, por ser o fato da pessoa ser reconhecida, sei lá, nesse sentido. Só que por trás, irmão, tem uma história, entendeu? Tem um bastidor que não é todo mundo que suporta, não. Agora, quem tem um chamado, eu acredito, óbvio que Deus ele vai capacitar, né? E ele capacita. E aí você enfrenta, porque Deus é contigo e a gente vai para frente, entendeu? Glória a Deus. É isso. Lamento pelo pouco tempo, mas vamos ter que Momento da resenha aqui no Papo de Vida Podcast. Tem uma resenha? Deixaram a resenha aqui, que sabe que o pastor é... Esse pastor é uma benção. Quem não conhece ele, vá um dia para o culto, você que está nos assistindo. Além de ministrar com ousadia, tem um momento lá que o pastor dramatiza. Não é todo pastor que faz isso. O pastor Marcelo é um artista, que ele dramatiza. Se for preciso chorar, ele chora, pula. Fizeram até um meme do pastor, ele dançando lá na igreja. Aí perguntaram aqui no racha da igreja, quem é que faz a dupla melhor contigo, pastor? Momento da resenha, descontração. Eu acho que eu posso até imaginar aí. Dá pra saber que você não, pergunta? eu prefiro não me abster dessa resposta, né? Eu acho que eu converso, a gente brinca com todo mundo, entendeu? Eu não tenho assim... Dá pra ter uma noção quem foi que fez essa pergunta? Eu acho que eu tenho um... Resenheiro. Mas eu brinco, eu converso, a gente se diverte com todo mundo, né? Eu acho que a gente tem sim, e é bom, lazer e tal. E eu sempre gostei de bola. Entendeu? Então eu continuo um tipo de esporte que eu gosto, que aí me motiva a exercitar, né, a higiene mental também, que a gente naquele momento ali se diverte, esquece de algumas coisas. Então eu acho que é importante para a mente, entendeu? Saúde física, mental, bom. Uma benção, né? E aí a gente brinca, eu brinco, né? Tem um racha aí que foi o último que eu participei, eu fui o craque do racha. É um mini doido, né? O cara com 51 anos de idade, ele faz 5 gols no racha. 5 gols no racha? Os caras ficam doidos. E aí, nega, não, deixa o pastor. Que deixa o quê, irmão? Eu saio de lá todo marcado, filho. Tem cara novinho aí que não faz o que o pastor faz não no racha. Rapaz, tem que Dá ser trabalho, bom. né? Tem que ser bom e tem que ter pegada. Senão não dá, não. Não é me gabando, não, viu? Amém, queridos. Chegando ao final, o Papo de Vida... Já está falando, papo de vida, conta histórias, devocional, testemunhos. O pastor contou a história dele, além de história. Contou um pouco de quem era ele sem Jesus e a transformação que Deus fez na vida dele. Não é fácil ser um pastor e a nossa igreja é uma igreja abençoada. Deus tem fortalecido ele, a pastora Messi até hoje. E para a gente encerrar esse momento lindo, que o pastor possa deixar uma mensagem aí, final aí, que seja um devocional abençoado. Assim, eu quero deixar uma palavra que Jesus nos deixou, porque a gente às vezes observa que as pessoas, e eu acredito que isso faz parte, né, da questão da proximidade, né, da manifestação da segunda vinda de Cristo, e as pessoas elas querem encontrar um evangelho que se adeque, né, aquilo que as pessoas pensam. E isso cada vez mais vai se evidenciando. Eu percebo isso. Mas o evangelho, ele não muda. Nós temos que se adequar ao evangelho, não o evangelho se adequar àquilo que a gente acredita e espera, né? Então Jesus ele deixou uma passagem onde ele diz o seguinte: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Então eu acredito que essa palavra, que ela é completamente contrária, né, à filosofia mundana do mundo hoje, principalmente, como eu estava falando, né, e que as pessoas querem encontrar isso, né, ou seja, um evangelho, abre aspas, inclusivo, né, tipo, jogam esse jogo de palavra, na verdade, numa forma de criticar a igreja,
evangélica, né, por exemplo, como se a igreja fosse preconceituosa, e não é. A igreja realmente ela é exclusiva, né, porque a gente tem que entender que nós temos que abandonar os nossos pecados, entendeu? A igreja, óbvio, não é para pessoas perfeitas, não é, mas é para as pessoas que estão procurando seguir os passos de Jesus, apesar de possivelmente ter erros, falhas, mas não são hábitos, são, a partir do momento que a gente nasce de novo, os hábitos, velhos hábitos, eles se tornam acidentes na nossa vida, e não hábito. Então a gente tem que se converter, isso é a conversão, né? Entendeu? Então essa palavra que Jesus nos deixou, ela é muito clara. Bem nítido. Né? Eu tenho que me negar, por exemplo, eu era adúltero, eu tive que parar com o adultério na minha vida. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Então, se eu era um ladrão, eu tenho que parar com o roubo na minha vida. Se eu sou um mentiroso, eu tenho que parar com a mentira na minha vida. E quando eu digo parar, entenda, não é absolutamente, ou seja, não é que você vai parar e nunca mais você vai falar uma mentira. Talvez você ainda vai mentir, mas é um acidente na tua vida. Entendeu? Uma falha. Não é um hábito, porque você nasceu de novo. A pessoa que nasce de novo, ela realmente está disposta a negar-se a si mesmo, né? E a verdade é que você vai deixar esses maus hábitos, a verdade é essa, e você agora vai procurar hábitos saudáveis, hábitos bons, que são exatamente o que a doutrina, a palavra de Deus orienta, entendeu? Então, assim, o que eu quero deixar é isso. Glória a Deus. É isso aí, querido, chegamos ao final. Papo de Vida hoje contou a história, um pouco da história do nosso pastor Marcelo Sobreira. Nos siga nas redes sociais, vai estar aí na descrição, o link da descrição. Até o próximo Papo de Vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida e siga as nossas redes sociais. Obrigado.